Fernanda Manhota, como eu disse, trouxemos mais informações para ouvir a sua análise e o que depreender desta fala de Benjamin Netanyahu e dos rumos que a guerra em Gaza pode ter. Lembrando outra informação importante que o Michel Gaveno nos trouxe, né? Passado este momento, essas quase 2 semanas de tensão com o Irã, a volta também dos protestos lá em Israel pelo retorno dos reféns que ainda são mantidos com o Hamas. Pois é, Yuri, estava aqui pensando justamente sobre as várias, né, camadas que envolvem a reconstrução e a retomada das atividades em Gaza, evidentemente além do próprio fim do conflito militar em si. E eu penso que em relação ao futuro de Gaza, existem 3 frentes que a gente não pode esquecer, talvez sejam hoje as frentes mais sensíveis e mais importantes, né? A primeira delas tem a ver com o futuro político de Gaza. A gente acompanha e sempre fala do Hamas, que tem sido o grupo que domina politicamente essa região, e é evidente que esse grupo está muito enfraquecido em relação não só aos ataques feitos por Israel, mas também ao fato de que o Irã, tendo que lidar com a própria circunstância, vai perdendo capacidade de apoiar os seus proxies no mundo todo, mas ainda assim o Hamas é o que tem para hoje, digamos assim, em termos de constância e de gestão da faixa de Gaza. A pergunta que não quer calar numa eventual retomada de reconstrução, enfim, de Gaza, seria o Hamas, o grupo político, a novamente ocupar o poder? Que Hamas seria esse? É um Hamas diferente do que nós tínhamos antes da guerra? Ou não? Vai haver espaço para outras lideranças, né? Quem sabe a lá Autoridade Palestina, embora a própria Autoridade Palestina, que governa a Cisjordânia, não tenha legitimidade na faixa de Gaza e, em geral, não tenha atuado lá de maneira relevante. Israel tampouco deixa claro qual é o seu interesse em relação a essa parte do território em si. Quer dizer, existe uma ocupação, mas não existe clareza se, afinal de contas, Israel estaria disposto a assumir o controle dessa região e, evidentemente, se haveria espaço para isso do ponto de vista dos próprios palestinos. Então, a questão da governança é o primeiro dos elementos que tem que ser levado em conta. O segundo elemento tem a ver com uma palavra que eu já repeti aqui algumas vezes, que é a reconstrução. É um caminho super longo e que depende de várias condicionantes, né? Eu estava separando aqui uns dados produzidos pela ONU e, para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem estimados que 60% das edificações de Gaza foram danificados, né, durante esse conflito. A gente está falando de um custo aproximado de reconstrução da ordem de 50 bilhões de dólares e que deve demorar no mínimo, assim, para começo de conversa, pelo menos uma década quando a gente fala em unidades habitacionais, só unidades habitacionais. E aí, Yuri, por fim, a gente chega na terceira camada, que é justamente essa que o Gavendo nos trazia e tem sido bastante comentado na imprensa internacional, que é a emergência prolongada da própria crise humanitária, né? Também olhando para os dados da ONU, hoje a gente tem 1,7 milhão de pessoas, Yuri, são quase 80% da população que se deslocou internamente, que saiu dessa região, quer dizer, essas pessoas estão espalhadas por outros lugares, né? Além disso, a gente tem um problema de fome severo e a gente tem uma série de outras estruturas básicas, como hospitais, saneamento, que vão precisar também de atenção. Então, para o futuro de Gaza, eu diria que esses 3 elementos são igualmente desafiadores e a gente ainda não tem muitas respostas em nenhuma dessas 3 frentes. Pois é, e eu fiquei impressionado com essas cifras, Fernanda Manhota. A gente falando de pelo menos uma década, 50 bilhões de reais, ainda que haja um grande esforço internacional. E a gente De dólares, hein? Desculpa, perdão, 50 bilhões de dólares, exatamente. Fazendo a conversão, grosso modo, aqui a gente está falando mais quase 300 bilhões de reais. É muita coisa e exigiria aí uma coordenação, não só os recursos, mas uma coordenação de atuação que, infelizmente, não é muito palpável, visível no nosso horizonte. Agora sim, Fernanda Manhota, muito obrigado mais uma vez pela sua análise. A gente volta a conversar amanhã.